Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a correção das questões da nossa lista de atividades, que falava em função do primeiro grau. Aqui eu coloquei para vocês, a forma geral de uma função do primeiro grau, certo? Aí o que acontece, eu coloquei aqui em vermelho o destaque, esse A aqui, e esse B são chamados de coeficientes da equação, certo? Esse A é o coeficiente angular, deixa eu colocar aqui, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Não esquece disso, viu? Linear. Aí o que acontece, esse A aqui, que é sempre aquele número que está junto do x, ele vai dizer se o gráfico da função é crescente ou decrescente. Aí vê só aqui, nesse gráfico, eu tenho essa reta aqui em vermelho, certo? Essa reta aqui, ela está sendo crescente ou decrescente? Crescente, não é? E se essa reta está sendo crescente, então o valor de A é maior que zero. Já aqui nesse outro gráfico, eu tenho uma reta decrescente. E se essa reta está sendo decrescente, o valor de A é menor do que zero. Tudo bem? A primeira coisa que o aluno deve saber é isso aqui, sobre o comportamento da reta com relação ao coeficiente A. Quando A é maior que zero, a reta é crescente. Quando A é menor que zero, a reta é decrescente. Tudo bem? Agora, com relação ao B, olha o que é interessante aqui. O aluno precisa saber que o valor de B é onde a reta corta o eixo Y. Tudo bem? Aí vê só, aqui nessa reta, ela veio crescendo, crescendo, cortou o eixo Y nesse ponto. Então, esse ponto aqui é o valor do meu B. E B aqui, esse número aqui para Y, é positivo ou negativo? É positivo, né? Aqui acima é positivo e aqui para baixo é negativo. Como cortou o eixo Y nesse ponto, eu tenho um número positivo. Então, B é maior do que zero. Tudo bem? Quando a gente vem para essa reta aqui, ela veio decrescendo, decrescendo, chegou nesse ponto, cortou o eixo Y, aqui. Aí, para esse ponto aqui, eu tenho um Y positivo, um número positivo. Então, B é maior do que zero. Tudo bem? Então, é isso que vocês vão observar nas questões. Vamos à primeira questão. Diz assim, a reta T, cuja equação reduzida é dada por y, que é igual a ax mais b, possui coeficientes a maior que zero e b menor que zero. Preste atenção aqui, viu? Como a questão diz que a é maior que zero, então eu sei que a função é crescente ou decrescente? É crescente, né? Tem que lembrar disso, viu? Crescente. Então já posso eliminar uma alternativa aí. É a alternativa B, né? Já posso eliminar. Essa daqui não vai ser resposta. Porque o gráfico aqui, está sendo decrescente. Viu? E o valor de B é menor que zero. Se o B é menor que zero, então tenho que lembrar que o coeficiente B é onde a reta corta o eixo Y. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, no item A, a reta cortou o eixo Y nesse ponto aqui, Nesse ponto, o B é maior que zero ou menor que zero? Eu posso fazer essa pergunta. Nesse ponto, o Y é um número positivo ou negativo? É negativo, né? Então, se é negativo, é menor que zero. Então, eu tenho um B menor que zero aqui. Nessa aqui, no item C, cortou o eixo Y nesse ponto, E nesse ponto, eu tenho um Y igual a zero, não é? Então, B é igual a zero aqui. Já nesse outro, a reta veio crescendo, crescendo, cortou o eixo Y nesse ponto. E nesse ponto aqui eu tenho um valor de Y positivo. Então, B é maior que zero.
Então, o que condiz com a nossa questão, um B menor que zero, é o item A. É a nossa resposta. Tudo bem? Eu vou passar para a próxima. Questão 2. A função polinomial do primeiro grau, f de x, dado de reais em reais, possui coeficiente angular e linear igual a 2. Vamos fazer aqui um rabisco. Ó. Eu sei que o termo geral para a função do primeiro grau é essa. Ó. F de x igual a ax mais b. Esse a e esse b são chamados de coeficientes. Esse a é o meu coeficiente angular, vou colocar assim, viu? E o b é o coeficiente linear. Então a questão diz assim, ó. Possui coeficiente angular e linear igual a 2. Então a função fica dessa forma, substituindo, ó. F de x é igual. O coeficiente angular é 2, então fica 2 vezes x. Ó, o x aqui repete. Mais b, que é o coeficiente linear, que também é 2. Coloco 2 aqui. Aí quer saber qual é o gráfico que corresponde a essa função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 2. Aí primeiro você olha para cá, ó. Aqui é o valor de b, não é? E o valor de b é onde a reta corta o eixo y. Então, para o gráfico dessa função, a reta tem que cortar o eixo y no ponto 2. Vamos ver aqui. Aqui cortou no ponto 2? Sim, né? Eu cortou aqui, ó. Então, pode ser o item A. Vamos olhar as outras alternativas. A reta veio decrescendo, cortou aqui. Pode ser o item B. O item C, ela veio crescendo, cortou aqui, ó, no menos 2. E não é menos 2, tem que ser 2 positivo. Então, descarta essa alternativa, elimina. Aqui, ó, veio crescendo, cortou nesse ponto. Então, pode ser essa aqui também, né? Ó. Cortou no ponto 2. Agora, nós vamos olhar o valor de A. Para esse A aqui, que é maior que zero, a função tem que ser crescente ou decrescente? Crescente, não é? A reta tem que ser crescente. Então, vamos olhar aqui. Aqui está sendo crescente, tudo bem. E aqui, ó, decrescente. Elimina essa alternativa. Então, vou ficar entre a letra A e a letra D. E o que a gente pode fazer, ó? Vamos ver. Descobrindo o valor de A. Lembra que tem uma formulazinha? O valor de A é igual a variação de Y sobre a variação de X. Então, o nosso A aqui nesse gráfico, ó, vai ficar assim. Vamos pegar esse ponto, viu? Aqui é o Y, né? Então, variação de Y vem daqui até aqui. Que é quanto? 2, né? 2 unidades. Então, 2 sobre... Quem é a variação de X? É desse ponto aqui, ó, até chegar aqui. Tem quantas unidades? Só uma. 2 sobre 1, então. Não, é 2 sobre 1. E 2 dividido por 1, não, esquece isso. Vamos colocar aqui abaixo. A é igual a 2, que é a variação de Y, sobre 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então, a nossa alternativa é a letra A. Se você quiser fazer a prova aqui, ó, na letra D, vamos ver qual é o valor de A aqui para esse caso, ó. O A é igual à variação de Y sobre a variação de X. Variação de Y é desse ponto até aqui, ó. Tem quantas unidades? 2, né? Sobre a variação de X, que é desse ponto até chegar aqui. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai dar 1 sobre 2, simplificando, que não é o valor de A na fórmula, né? Então, a resposta aqui na questão 2 é A. Tudo bem? Eu vou passar para a próxima agora. Questão 3. A reta T de equação y igual a ax mais b está representada no gráfico abaixo, que é a reta. O
Os coeficientes angular A e linear B em relação ao sinal são respectivamente. Vamos lá, ele quer saber se é positivo ou negativo. Quando eu digo que A é maior que zero, quer dizer que o A é positivo. Né? Todo número maior que zero é positivo. Positivo. Se eu digo que A é menor que zero, quer dizer que o A é negativo. Tudo bem? Então vamos lá. Como o coeficiente de A diz se a reta é crescente ou decrescente, eu já sei aqui, ó, que a reta está sendo decrescente, então esse A é menor que zero, para esse gráfico, viu? O A é menor que zero. E o coeficiente B é onde a reta corta o eixo Y. A reta cortou o eixo Y nesse ponto. Nesse ponto eu tenho um Y igual a quanto? A zero. Então B é igual a zero. Então nesse caso o A é menor que zero, é negativo, então negativo. E o B é igual a zero, quer dizer que é nulo. Nem é positivo, nem é negativo. Eu vou marcar aqui a alternativa. Repare que quer, ó, respectivamente, na ordem. A e B. Então é negativo e nulo. Negativo e nulo é letra B. Certo? Próxima questão. Questão 4. Qual dos gráficos abaixo representa essa função aqui, ó? O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro vamos olhar para o coeficiente B, que é esse aqui. Ó. Aqui é o valor de B, que é menos 3, e aqui é o valor de A, menos 2. Primeiro olhando para B, eu sei que a reta tem que cortar o eixo Y no ponto menos 3. Vamos ver se está acontecendo aqui no item A. Sim, acontece, né? Ó. Cortou aqui no ponto menos 3. Aqui no item B também cortou no menos 3. Pode ser a letra A ou B. Aqui cortou no 3, ó, no menos 3. Não é? Ó, cortou o eixo Y nesse ponto, então já posso descartar essa alternativa. Não é ela. Essa outra, cortou o eixo Y no ponto 3. E aqui, ó, segundo a equação, tem que ser no menos 3. Então também não é letra D. Então vou ficar na dúvida entre a A e a B. E o que vai decidir se é A ou B é o item A, é o coeficiente A. O A é menos 2. Se o A é menos 2, esse A está sendo menor que zero. Né? E se o A é menor que zero, a função é decrescente. Qual dos gráficos a função está sendo decrescente? No item A ou no item B? No item B, não é? A função está vindo decrescendo e veio para cá. Ó. Então, essa é a nossa resposta. O item A não é porque a função está sendo crescente. E o valor de A ali, ó, é menor que zero. Aqui. Tudo bem? Então, vamos à próxima questão. Questão 5. Considere a reta de equação. Olha, que é a reta. Com essa equação. O gráfico que representar essa reta é... Observa. De forma semelhante ao que a gente fez na questão anterior. Esse valor aqui, ó, o menos 2, é o valor de B. Não é isso? Então, a reta tem que cortar o eixo Y nesse ponto, menos 2. É o que está acontecendo aqui, ó, no item A? Não, aqui é 2 positivo. Então, não é a letra A. É a letra B. A reta cortou o eixo Y nesse ponto. Lembra que tem que ser no menos 2, ó, e aqui cortou no 2 positivo. Então, não é a letra B. No item C, a reta veio, cortou no menos 2, como está querendo aqui, ó. Pode ser a letra C. Ou pode ser a letra D, ó, cortou o eixo Y aqui também. Aí o que vai decidir se é C ou D é o coeficiente angular aqui, ó, que é 1. O valor de A é 1. Se o valor de A é 1, é um número maior que zero. Né? A é maior que zero. E se o A é maior que zero, a função é crescente. A função está sendo crescente no item C ou D? No item D, né? Aqui é a nossa resposta. Então aqui eu vou anular porque a função está sendo decrescente, que não é o caso ali. Vamos à próxima questão. Questão de número 6. Dada a função polinomial do primeiro grau, que é essa aqui, ó,
Identifique o gráfico que expressa tal relação. Eu vou fazer isso novamente. Eu vou olhar para o coeficiente B. Esse B aqui está sendo 6 positivo. Então, a reta tem que cortar o eixo Y nesse ponto aqui, ó, no 6 positivo. Vamos ver se é o que está acontecendo aqui, ó, no item A. Aqui cortou no 6 positivo? Não, foi no negativo. Então, descarta essa alternativa, não é ela. Aqui cortou o eixo Y no 6 positivo? Sim, pode ser a letra B, então. Aqui no item C, ela veio crescendo, cortou o eixo Y nesse ponto. 6 positivo, então pode ser a letra C. A letra D, ela veio decrescendo, cortou o eixo Y nesse ponto. Aqui é 6 positivo? Não, é negativo. Então descarta essa. Eu fiquei na dúvida entre o item B e C, né? Uma dessas alternativas. E quem vai nos dizer qual é a alternativa correta é esse valor de A aqui, ó. 3 dividido por 2 dá 1,5, que é o valor de A. E esse valor de A aqui é maior que zero. Se é maior que zero, a função é crescente. Então, quem está tendo uma reta crescente? Alternativa B ou C? É a C, não é? Ó, a reta veio, ó, crescendo. Então, é o item C. Aqui eu posso eliminar. Ok? Próxima questão. Questão 7. Observe a reta de equação y igual a mx mais n, desenhada no plano cartesiano abaixo. Quais são os valores dos coeficientes m e n dessa reta? Quer saber se é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? O que a gente vai fazer? Ó? Repare que quando você compara isso aqui com o termo geral da função do primeiro grau, ax mais b, ó, aqui, esse m está tomando o lugar de quem? Do a, não é? Ó? O m toma o lugar do a. Lembra que a é quem está junto do x? E ali o m está junto do x. E esse n de navio aqui, ó, está no lugar do b. E esse m no lugar do a, como eu falei. Ok? Aí, olhando para o gráfico, a função aqui, a reta, está sendo crescente ou decrescente? Ó, crescente, não é? E se é crescente, esse A é maior do que zero. Gráfico crescente aqui. Agora, olhando para o B. O valor de B, não esquece, que é onde a reta corta o eixo Y. Então, a reta veio aqui, crescendo, 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 cortou o eixo Y nesse ponto. B é igual a 2 nesse ponto. Ok? Se B é igual a 2, esse B é maior que zero ou menor que zero? É maior que zero, né? Então, só substituindo, ó, o M é maior que zero, porque o M está tomando lugar do A. O M é maior que zero, vou colocar aqui. E o N também é maior que zero. O N é maior que zero. O N está tomando lugar do B. Só substituir aqui, viu? A alternativa correta é a letra A. Agora, fazendo a questão de número 8. No plano cartesiano abaixo estão representadas as retas RS, P e M. As retas que apresentam coeficiente angular positivo, lembre, coeficiente angular é o valor de A. O A tem que ser positivo, o A maior que zero, né? E coeficiente linear negativo. Lembre que coeficiente linear é B. O B tem que ser menor que zero. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, uma a uma, viu? Primeiro R. Esse R, ele tem o A menor que zero? Não, ele quer maior que zero, né? Ó, positivo. Então, esse R não é, o R não, risca ela aqui, ó, porque não é maior que zero, viu? O coeficiente A, ele é menor que zero, porque a função está sendo decrescente, a reta. É o S. O S, cadê S aqui, ó? O coeficiente de A é positivo, é maior que zero, está sendo crescente. E o B é negativo. O B é negativo? Sim. Então, S corresponde ao que a questão pede. Agora, a reta P. Cadê a reta P? Aqui, ó. O A é maior que zero. A reta está sendo crescente, ó. Não. Então, esse P não é.
Agora vamos ver o M de Maria. O A é maior que zero? Sim, ó, a reta está sendo crescente. E o B é menor que zero? O B é onde cortou o eixo Y. Sim. Então, aqui também é o que a questão pede. Então, são essas duas retas, S e M. Eu vou marcar o item B. Ok? Próxima e última questão. Observe no plano cartesiano abaixo a representação da reta R de equação y igual a ax mais b. Os valores de A e B referente à reta são, respectivamente, qual é o valor de A e qual é o valor de B. O valor de B é fácil de encontrar. O valor de B é onde a reta corta o eixo Y. E a reta veio crescendo, cortou o eixo Y nesse ponto. Nesse ponto, eu tenho um Y igual a menos 4. Então, B é igual a menos 4. B é menos 4. E para encontrar o valor de A, vamos fazer aquela formulazinha. A é igual a variação de Y sobre a variação de X. Quem é a variação de Y? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou até a minha origem. Viu? Até aqui, ó. Daqui para cá tem quantas unidades? 4, né? Então, a variação de Y é 4 sobre a variação de X. Eu vou pegar daqui, ó, e venho até aqui. Ok? Tem quantas unidades? A variação de X? 4 também. Então, é 4 sobre 4, que dividindo 4 para 4 dá 1. Então, eu tenho que o A é 1 e o B é menos 4. E 1 e menos 4, respectivamente, é a letra C. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, a correção das questões da atividade. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. E logo em seguida eu vou deixar mais umas questõezinhas para vocês praticarem um pouco. Certo? Valeu, bons estudos e até a próxima.